Capítulo 16. Os anjos durante a paixão e morte de Cristo. Jesus e os discípulos vão ao Getsêmani. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim de Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Próximo à entrada do horto, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de 3, pedindo-lhes que orassem por si mesmos e por ele. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou nos mais retirados recessos do mesmo horto. Ficai aqui, disse-lhes, e vigiai comigo. Mateus 26:38. Foi a uma pequena distância deles. E caiu prostrado por terra. Sentia que, pelo pecado, estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que, em sua natureza humana, não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui, e estava perdida sua esperança de domínio, os reinos do mundo tornar-se-iam a final possessão de Cristo, ele próprio seria derrotado e expulso. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror pela separação de Deus. Satanás dizia-lhe que, se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos, a nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Um de teus próprios discípulos trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo então acrescenta: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Anjos no Getsêmani. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo, cada passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem? Anjos pairavam sobre o local a fim de testemunhar a cena. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido e a perecer. Todo o céu ouvira aquela oração de Cristo. Sua agonia de alma, que por 3 vezes forçara os trêmulos e pálidos lábios a exclamarem: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39, convulsionou os céus. Viram o Senhor envolto por legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada por um horrendo e misterioso pavor. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu, desejavam ambiciosamente confortá-lo, entretanto, estava além de suas forças aliviar suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador na hora mais tremenda de seu conflito, todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. 3 vezes a súplica por livramento brotara dos lábios de Cristo. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus,
desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do mundo. Na crise suprema, quando o coração e alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre seu seio, e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Novamente os discípulos, em sua fadiga, cedem àquele estranho torpor que os domina. Novamente Jesus os encontra dormindo. Contemplando-os dolorosamente, diz ele: dormi, agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26:45. Mesmo ao proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura, e disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26:46. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor. Achando-se à frente dos discípulos, disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse: sou eu. João 18:4, 5. Cristo tinha poder para livrar a si mesmo. Quando ele proferiu as palavras, sou eu, João 18:5, foi imediatamente circundado pelos anjos, e aquela turba teve todas as evidências que podiam ou queriam ter de que Cristo possuía o poder de Deus. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus. Mas os anjos em comando não lhes permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. O mais débil dos anjos teria sido capaz de fazer a multidão prostrar-se sem forças, libertando a Cristo. O anjo que há pouco estivera confortando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma como que pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Rapidamente, porém, mudou a cena. O anjo retirou-se, deixando Jesus em pé, calmo e com domínio de si mesmo. Os brilhantes raios do luar banhavam sua pálida face, enquanto os perseguidores o rodeavam, prostrados e desajudados, e os discípulos estavam demasiado assombrados para emitir uma só palavra. Quando o anjo se afasta, os endurecidos soldados romanos erguem-se junto com os sacerdotes e Judas, reúnem-se à volta de Cristo, como que envergonhados por sua fraqueza, e temerosos de que ele pudesse escapar de suas mãos. Os discípulos haviam julgado que o mestre não se permitiria ser aprisionado. Ficaram decepcionados e indignados, ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem amavam. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente da espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos. E dizendo: deixai-os, basta. Lucas 22:51, tocou a orelha, e esta sarou instantaneamente. Disse então a Pedro: mete no seu lugar a tua espada. Ou pensas tu que eu não poderia, agora, orar a meu Pai que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:52, 53. Quando estas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou. Desejaram nesse exato momento cercar seu comandante e dispersar a vil turba. Outra vez, porém, a tristeza estampou-se em suas faces ao Jesus acrescentar: como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça.
Mateus 26:54. O coração dos discípulos também emergiu em desespero e amargo desapontamento quando viram Jesus deixando-se levar pela turba. Ante a corte de Anás e Caifás, Cristo devia ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Quando o conselho se ajuntara no tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente. Contemplando o prisioneiro, ele foi tomado de admiração pela nobreza e dignidade de seu porte. Sobreveio-lhe a convicção de que esse homem tinha parentesco divino. Logo a seguir baniu desdenhosamente essa ideia. Todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Cristo. Nas terríveis cenas da sala de julgamento, Deus mostrou ao universo celestial o Espírito que se manifesta naqueles que não estão dispostos a obedecer à sua lei. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus das mãos de seus inquisidores, mas os anjos em comando lhes proibiram fazê-lo. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. Ali estava Jesus, manso e humilde, diante da enfurecida multidão que o maltratavam. Cuspiam em sua face, aquela face da qual um dia desejarão esconder-se, a mesma que dará luz à cidade de Deus e brilha mais intensa que o sol, mas ainda assim nem mesmo um olhar furioso lançou ele aos ofensores. Mansamente erguia a mão e se limpava. Cobriram-lhe a cabeça com um velho manto e, enquanto lhe cigavam a visão, batiam-lhe na face, gritando: "Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu?" Mateus 26:68. Houve comoção entre os anjos. Teriam vindo imediatamente resgatar o Salvador, mas o anjo comandante impediu-os de o fazerem. Diante de Pilatos, os homens estavam possuídos de um espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás, ladrão e assassino, de preferência ao Filho de Deus. O poder demoníaco triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram o completo controle dos homens, e em resposta à pergunta de Pilatos, sobre quem deveria ser solto, gritaram: "Fora daqui com este! E solta-nos Barrabás." Lucas 23:18. Quando, uma vez mais, Pilatos falou em relação a Jesus, os gritos se tornaram mais fortes: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Lucas 23:21. Cedendo controle aos agentes demoníacos, os homens tomaram posição ao lado do grande apóstata. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam sacerdotes e dirigentes e, mediante os mesmos, prosseguiam as sugestões de Satanás quanto a persuadir e tentar o povo, através de falsidades e suborno, a rejeitar o Filho de Deus e a escolher um ladrão e assassino em seu lugar. Que cena era essa, para ser contemplada por Deus, serafins e querubins? O Filho unigênito de Deus, a majestade do céu, o Rei da Glória, sendo zombado, insultado, escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, os quais se haviam entregado ao controle de Satanás. Os anjos que contemplavam a cena perceberam as convicções de Pilatos e registraram sua simpatia por Jesus. Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que, se não tomasse parte na condenação de Jesus, outros o fariam. Mesmo então Pilatos não foi deixado a agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu, e vira em sonho o Salvador, e com ele conversara. Contemplou em julgamento no tribunal. Viu-lhe as mãos firmemente ligadas como as de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes, cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente. Ouviu as palavras: "Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer." João 19:7. Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites, depois de haver declarado: "Não acho nele crime algum." João 19:4. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos, e viu entregar Cristo a seus matadores. Viu a cruz erguida no Calvário.
viu a terra envolta em trevas, e ouviu o misterioso brado: está consumado. João 19:30. Ainda outra cena se lhe deparou ao olhar. Viu Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço, e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Com um grito de terror despertou ela, e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa, que dizia: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27:19. Pilatos empalideceu. Estava confuso ante suas próprias contraditórias emoções. Mas enquanto demorava, os sacerdotes e príncipes inflamavam ainda mais o espírito do povo. Pilatos anelava libertar a Jesus. Viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda sua posição e honra. De preferência perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Pilatos cedeu às exigências da turba. A arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A crucifixão de Cristo. O Filho de Deus foi entregue ao povo para ser crucificado. Puseram sobre ele uma pesada cruz. Mas Jesus desmaiou sob o enorme fardo. Encontraram então um homem que, embora não houvesse professado abertamente sua fé em Cristo, cria nele. Colocaram sobre este a cruz e ele a conduziu ao lugar fatal. Companhias de anjos formavam-se nos ares sobre o lugar. Quem presenciou estas cenas? O universo celestial, Deus Pai, Satanás e seus anjos. Anjos celestes. Ouviram as palavras zombeteiras e escarnecedoras, e viram-o sacudir das cabeças. Alegremente a ver-se-iam colocado ao lado do Filho de Deus em sua humilhação e angústia corporal, mas não lhes foi permitido fazê-lo. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mateus 27:42, foi a frase zombeteira lançada contra Cristo enquanto agonizava pendente da cruz. A qualquer momento poderia ele haver salvado a si mesmo, descendo da cruz, contudo, houvesse ele procedido assim, o mundo teria sido entregue ao controle do grande apóstata. Foi espantoso para os anjos que Jesus não houvesse fechado com a morte os lábios dos escarnecedores. Entre aqueles que zombavam de Cristo pendente da cruz, encontravam-se personificados Satanás e seus anjos. Era Satanás quem enchia as bocas com vis maldições. Ele inspirava os gracejos. Os principados e potestades das trevas reuniram-se em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, conduzia a multidão maligna que se unira aos seres humanos em luta contra Deus. E, Cristo, estava lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava, mas que ele próprio, no favor de Deus. Cristo não cedeu no menor grau ao inimigo torturador, mesmo quando sob a mais amarga angústia. Legiões de anjos maus estavam à sua volta, ao passo que aos anjos santos foi ordenado que não rompessem fileiras e não se envolvessem em conflito com o inimigo que tentava e injuriava a Cristo. Tampouco lhes foi permitido ministrar ao angustiado espírito do divino sofredor. Foi nessa hora de terrível treva, com a face do Pai escondida, com legiões de anjos do mal circundando-o, com os pecados do mundo inteiro pesando sobre ele, que de seus pálidos lábios irromperam as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. As trevas que cobriram a terra em sua crucifixão, escondiam a presença de poderosos agentes celestiais, e a terra sacudiu-se diante da marcha dos exércitos do céu. As rochas se partiram, durante 3 horas a terra foi mergulhada em impenetrável escuridão, a natureza, com seu manto escuro, ocultou os sofrimentos do Filho de Deus. O Pai, junto com seus anjos, também se escondeu na espessa escuridão. Deus estava bem perto de seu Filho, embora não se houvesse manifestado a ele ou a qualquer ser humano. Houvesse um só raio de sua glória e poder penetrado nessa grossa nuvem que envolvia a Cristo,
todos os espectadores teriam sido extintos. Como pôde o céu manter silêncio? Podemos nós maravilhar-nos da sobrenatural escuridão que envolveu a cruz? Podemos admirar-nos de ver as rochas partindo-se, de ouvir o bramido do trovão, de ver os relâmpagos faiscantes, de perceber a terra tremendo sob a marcha do exército celestial enquanto este contemplava seu amado comandante sofrendo tamanha indignidade? Quando Cristo exclamou, "Está consumado", João 19:30, os mundos não caídos ficaram em segurança. Para estes a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstrara ao Filho de Deus no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma vez houvessem nutrido por Satanás em seu exílio, foi agora banido do coração deles. Não foi a mão do sacerdote que rasgou de alto a baixo o formoso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi a mão de Deus. Quando Cristo exclamou, "Está consumado", João 19:30, o santo vigia que fora o hóspede invisível no banquete de Belsazar, sentenciou a nação judaica como excomungada. A mesma mão que traçara sobre a parede os caracteres que explanaram o destino de Belsazar e o final do reinado babilônico, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Eles, os líderes judeus, retiraram seu corpo da cruz e o depositaram na tumba nova de José, rolando uma grande pedra sobre a porta do sepulcro, alegando como razão para assim procederem, o risco de virem os discípulos à noite para roubar o corpo. Anjos maus exultavam ao redor da sepultura, pois imaginavam que Cristo havia sido vencido. Um grupo de soldados romanos fora posto a manter guarda junto à tumba, e as maiores precauções imagináveis haviam sido postas em prática pelos judeus, para que seu triunfo fosse completo. Todavia, anjos celestiais guardavam o lugar em que seu amado comandante dormia. Não foi senão por ocasião da morte de Cristo que o caráter de Satanás se revelou claramente aos anjos e aos mundos não caídos. Foi então que as mentiras e acusações daquele que antes fora um exaltado anjo, apareceram em sua verdadeira luz. A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida, e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas, evitará que novamente o pecado brote no céu. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal, do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo, e será o nosso tema no mundo por vir. Cristo, em sua vida e morte, respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe um Deus abnegado, e se Deus é luz e amor. Foi esta a questão, surgida nos mundos lá de cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus. A mudança ou a abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais fora exigida como evidência do amor de Deus. Essa é minha história de dor. Morri para esse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo muda.
coração.